Aí ele questiona agora o seguinte: Caio, viver assim é relativizar o Evangelho? Não, cara. Isso é uma desculpa para quem não quer renunciar às suas convicções e viver anarquizando as estruturas estabelecidas? Como posso ser genuinamente evangélico e ser um defensor da verdade sem me tornar um apologeta teológico? Ele está todo confuso, né? Ele fez 1000 perguntas, algumas se desconectaram. Essa última aí não tem muita conexão com a primeira. Vamos começar com a primeira, por favor, bem rápido, porque tem outras pessoas. Ele fez 5 ou 4 perguntas numa só. Ele fez 3 aquele. Deixa eu começar sem responder nenhuma e todas, por favor. Pode ir. Tá? Talvez seja melhor. O que eu quero te dizer, mano, a sua primeira pergunta retratou a questão inteira. Viver assim é relativizar o Evangelho? O que é relativizar o Evangelho, segundo a sua pergunta? Seria não cuidar e não dar atenção para todos esses usos e costumes da igreja. Isso, é isso. Certo? Não dar atenção para todos os usos e costumes da igreja é relativizar o Evangelho? Isso. Só se não dar atenção para todos os usos e costumes do Rotary for relativizar o Evangelho também. Só se não dar atenção para todos os usos e costumes do Lions também for uma relativização do Evangelho. Só se não dar atenção para todos os usos e costumes da minha cultura familiar for uma relativização do Evangelho. Porque a gente só relativiza o Evangelho, número 1, quando Jesus deixa de ser tudo para nós. Quando a minha equação é Jesus mais a Bíblia, eu relativizei o Evangelho, porque eu sei de Jesus pela Bíblia, mas Jesus é maior que a Bíblia. Eu leio a Bíblia hoje a partir de Jesus. Eu não leio Jesus a partir da Bíblia. Jesus, a história dele está narrada no livro, chamado Bíblia. Mas o conteúdo do livro todo, chamado Bíblia, depois de Cristo, passa a ser lido por mim a partir de Jesus, que é meu tudo. Se eu disser que eu creio em Jesus e na Bíblia toda, eu estou relativizando Jesus, porque Jesus veio e matou e rasgou uma quantidade enorme de coisas que já não são evangelho, que foram figura, que foram teses, que foram propostas simbolizadas, que foram sombra, que foram arquétipo, que foram coisas para engravidar a mente um tempo, enquanto o que era não tinha se manifestado, mas ele já se manifestou. Por outro lado, havia aquelas coisas que constavam e eram contra nós, as quais ele encravou na cruz e eliminou. E ele não está se referindo à lei romana nem à lei dos sumérios. Ele está se referindo ao Velho Testamento, aos judeus. O escrito de dívida não é sumério, o escrito de dívida não é babilônio, o escrito de dívida não é do Supremo Tribunal Federal. O escrito de dívida era o que constava no Velho Testamento da Bíblia. Portanto, Jesus é o absoluto. Se eu não disser isso, eu começo a primeira e radical relativização, na qual 99% dos protestantes e dos cristãos estão. Porque para eles a trindade é Jesus, um conceito de Deus no céu, a igreja e a Bíblia. Na realidade é isso. E na terra os que dão testemunho são o nome Jesus, que é só uma grife, sem conteúdo, a Bíblia como livro simbólico, que é o que dá testemunho, e a igreja. Então Deus no mundo precisa do nome Jesus, porque é um nome mágico, poderoso, e se for em hebraico é mais forte ainda. Em aramaico pode até ser mais interessante. Precisa da Bíblia, porque sem a Bíblia não há salvação, e precisa da igreja, porque sem frequência a igreja, e sem que a igreja faça o movimento de Deus no mundo, Deus está perdido na terra. Essa é a relativização que você segue. Eu sou acusado, a minha heresia é dizer que Jesus é tudo, que o que está em Cristo é só o que eu quero, tudo mais que está em Cristo eu encontro correlação com o todo da Bíblia, que permanece porque é validada pela prática encarnada ou declarada de Jesus,
De modo que eu não tenho tarefa interpretativa, a minha tarefa é ver o que Jesus escolheu para chamar a vida. E o que Jesus propôs como caminho de vida e evangelho. Isso eu ensino como evangelho para o viver. E quando eu prego sobre Jesus, eu anuncio o significado espiritual dele e o aplicativo desse significado como evangelho para ser obedecido no dia a dia. Isso é absoluto. Agora, dizer que a igreja não salva é verdade, não é relativização. Quem salva é Cristo. Dizer que a Bíblia não salva não é relativização, é verdade. Quem salva é Jesus. Dizer que alguém sem Bíblia, sem nunca ter sabido dessa informação, pode conhecer a Deus e prová-lo no coração por causa das revelações do próprio amor de Deus na alma humana. É claro que pode, Deus, Ele é livre, Ele não está circunscrito nem à Bíblia, nem à igreja, nem ao judaísmo, nem ao cristianismo, porque o Espírito dele sopra onde quer. Ouvimos a sua voz, não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai, porque ele é livre. E nós é que não gostamos disso. Não aceitar a liberdade de Deus é uma relativização horrorosa. E eu poderia sair multiplicando as relativizações. Você está cultuando as relativizações e está com um conflito em relação a pular de cabeça em Jesus e no Evangelho. Essa é a tragédia que a religião causa. É fazer o cara ficar dividido entre a igreja e Jesus. Vê se pode. Entre a Bíblia e Cristo. Aí tem gente que me escreve ali zangada quando eu digo que Jesus é meu tudo. O sujeito diz, não blasfeme. Eu digo, o que está faltando? É o que, Moisés? Desculpa. Conheço Moisés razoavelmente. Estou lendo Moisés desde que eu era menino. O que falta? O Velho Testamento, meu Deus. Não só li e leio, como prego o tempo todo. E tento fazer as pessoas verem como é que é ler o Velho Testamento com o olhar do Evangelho, com o olhar de Cristo. O que falta, Jesus? O que falta? Falta a sistematização de Calvino? Faltam as institutas? O que falta, Jesus? Falta Kenneth Reagan, para você que é neopentecostal? Ficou faltando uma revelação a mais? Falta o mover de Toronto? O que falta, Jesus? Para mim não falta nada. Então me chame de herege pelo meu reducionismo. Eu me reduzi a Cristo, minha eterna expansão.